Olá, pessoal. Cris Fedrizzi, do Design da Vida. Estou super animado hoje com uma entrevistada aqui, diferente da maioria dos entrevistados, Catiúcia. Estou super animado para a gente falar de filosofia e filosofia africana. Então, para apresentar a vocês com algumas descrições, a Catiúcia Ribeiro é filósofa e doutoranda em filosofia africana, TEDx Speaker, né, palestrante, professora na UFRJ, coordenadora geral do laboratório Geru Ma. Ai, meu Deus, já errei a pronúncia. Isso aí! Não, tá certo! Enfim, eu vou deixar sem corte, já vou passar para você. Estou super intrigado para essa conversa, que eu acho que é um tema mega interessante. Mas, enfim, se você puder, como que você se define e se você puder contar um pouquinho da sua trajetória para a gente, que eu estou curioso para saber como que você chegou até esse tópico, até esse momento. Enfim, te ouvir um pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando esse podcast. Fico muito feliz pelo convite do Cris, né, para falar de um tema tão visceral para a atualidade, que é a filosofia africana. Eu sou Catiúcia Ribeiro, né, sou preta, mulher, filósofa, professora, coordenadora do Laboratório Germar, enfim, e sou uma mulher nascida e criada dentro do Quilombo, né, então eu falo deste lugar, sou uma mulher de axé. Então, quando eu falo, tudo isso que compõe Catiúcia se atravessam nos meus paradigmas filosóficos. Então, é isso. Assim, o meu percurso na filosofia, ele não começa na filosofia, eu fiz vestibular para economia, e aí passei, enfim, só que na época eu tive um contratempo, fiquei doente, não consegui fazer a matrícula, entrei nas vagas ociosas e entrei em filosofia. E foi meu primeiro contato com filosofia. Nunca tinha tido filosofia no fundamental, no médio. O que eu conhecia de filosofia eram as palavras clichês, né? Amor platônico e essas palavras do cotidiano. Mas me debruçaram no universo da filosofia, eu não conhecia. No meu primeiro período, eu comecei na PUC São Paulo, a PUC cortou as bolsas e eu transferi para a Universidade Federal do Rio de Janeiro logo em seguida, no terceiro semestre. E logo que eu cheguei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui numa defesa de mestrado de um amigo que estava apresentando uma dissertação de mestrado, na qual ele comprovava que Édipo era negro, e dali eu começo nas minhas investigações em torno da filosofia africana e me deparo com um horizonte, né, de estudos e pesquisas e aprofundamentos na área da filosofia africana que sequer eram conhecidos pelos seus pares, né, aqui no Brasil. Então, nesse primeiro momento foi um primeiro impacto, né? Eu escrevi muito, escrevi na graduação e na monografia. Eu tenho um percurso acadêmico todo dedicado ao estudo da filosofia africana, monografia, mestrado e agora finalizando o doutorado, né? Eu não sou professora adjunta da universidade, eu estava, né, como professora durante o período de doutorado, também no meu estágio docente, e agora estou finalizando. Quem sabe no futuro. E esse é o meu percurso na filosofia africana, já são uns 17 anos me dedicado à pesquisa da filosofia africana, né? E quando nós falamos de filosofia africana, são paradigmas filosóficos construídos desde o princípio da humanidade, como nos apresenta Cheikh Anta Diop, que é o que nós chamamos que é o nosso último faraó, químico, físico, antropólogo, que ele faz uma investigação densa, né, em contraponto com a egiptologia vigente, para destituir a ideia de um embranquecimento do Egito. E quando ele faz essa investigação, neste momento ele encontra um outro filósofo, que é o Teófilo Obenga, que já está há algum tempo, né, dedicado aos estudos da filosofia africana. Ele até tem um texto que se chama Filosofia Africana no Período Faraônico, e os dois começam a apresentar o Egito como berço da civilização, e como berço da civilização, automaticamente produziu investigações sobre a vida, né? Então, o que nós conhecemos por um milagre da filosofia a partir dos berços helênicos é um ponto na história que precisa ser questionado, né? Os gregos, os helênicos construíram muito bem filosofia, mas negar a existência de um pertencimento filosófico antes desse período é uma pura afirmação, desculpa, do epistemicídio, né? E aí tem um racismo epistêmico que nega
as produções intelectuais dos povos africanos, né? Porque a única porta de entrada dos povos africanos no mundo é o processo colonial, né? Que desumaniza esses povos e não atribui as suas participações na história. Vamos investigar um pouquinho disso, assim, o que são Claro. você quando você começou a investigar então sobre a filosofia africana, né, e ver encontrar essas, enfim, eu imagino que você vai cavando, né, informação ali, vai descobrindo cada vez mais coisas, enfim, que às vezes nos livros das escolas geralmente a gente não nem ouve falar, ou nem, né, nem é tão presente. Uhum. O que são algumas diferenças assim que saltam aos olhos quando você começou a se debruçar sobre filosofia africana em relação ao padrão vigente, assim, se eu puder falar assim. Essa é uma pergunta muito boa, Cris, porque quando nós estamos nos debruçando no universo da filosofia africana, é importante dizer que nós estamos investigando um outro berço civilizatório, um outro berço epistemológico, né? Nós fomos, né, construídos historicamente, culturalmente, dentro de uma premissa filosófica ocidental. Nós somos, né, construídos dentro de uma cultura ocidental. Então, nosso modo de fazer e produzir conhecimento é alicerçado pelo Ocidente. Então, o que nós conhecemos como modo de filosofia, de história, de matemática, de geografia, estão dentro do que o filósofo brasileiro Renato Nogueira nos apresenta de uma geopolítica do conhecimento, né? Em se tratando de uma filosofia alicerçada por um processo de um racismo epistêmico, é uma egopolítica, né? Que só tem uma geografia do conhecimento, que só reconhece o Ocidente como premissa de construção de conhecimento. Uma diferença crucial é o modus de produção de filosofia, né? Filosofia, ela era uma investigação sobre a vida no percurso da vida. Então, a filosofia era um modus de vida, era um modus de vivência. Isso aqui que nós estamos fazendo neste momento é uma filosofia africana, por exemplo. Você não precisa criar, né, toda essa estrutura filosófica que nós conhecemos. A filosofia, eu sempre digo, era como respirar. Nesse sentido, filosofia também não estava desassociada da ancestralidade. Filosofia era um exercício de transcendência da matéria e do espírito. Então, por exemplo, na filosofia quemética, Kemet é o nome original do que nós conhecemos por Egito. Egito é uma nomeação dada aos gregos, né? No momento que eles iam, né? E aí tem um filósofo muito bom que fala sobre isso, um teórico, um pensador, o George James, que ele tem um texto muito bom, que é O Legado Roubado, que ele conta, inclusive, apresenta, né, comprovações que Platão, Sócrates, Aristóteles, né, próprio Steve Jobs, num dos seus livros, ele conta que quando Aristóteles vai escrever sobre a física, ele vai, né, no meio das Mercútias, Mercúti é o nome original das pirâmides, ele vai nas Mercútias para fazer a contagem, né, da constelação, para fazer toda essa estrutura da física. Um elemento fundamental que é destoante da filosofia, a filosofia africana, ela é o modo de produção de filosofia não é unicamente racional, né? Racionalidade, ela é um elemento que compõe a filosofia, né, a construção do sujeito em relação com o IB, né? O IB é o coração, que é a consciência. Então, a morada da consciência é o coração. Então, nós estamos diante de um processo filosófico, de uma cardiografia do saber, um processo de, como diz o próprio professor Renato Nogueira, trazendo ele novamente, um texto muito bom que ele tem, que é A Ética da Serenidade, ele fala que filosofia é um modus de vida, né? O que nós conseguimos interpretar como a filosofia é um exercício espiritual. E só pode acontecer, só pode ser vivenciada nessa relação que é totalmente dicotômico ao pensamento cartesiano, né? O pensamento cartesiano nos ensina que para filosofar, a racionalidade, inclusive não só o pensamento cartesiano, né? Nós vemos isso desde Platão, passando por Aristóteles e tantos outros pensadores, que a alma, né, é a razão. E aí é o que diferencia o homem do animal, torna esse homem um animal político. Então, a partir desse momento, a configuração de humano, ela começa a acontecer. Para a filosofia africana,
né? Por que que o coração ele é? Porque acreditava-se, né, que no momento da gestação biológica, o primeiro elemento que forma é o coração. A criança que está nesse útero recebe uma gota de sangue de quem está o gestando, né, da mãe. Esse esperma em contato com a mãe, com o útero, né, que fecunda essa criança, traz também o sangue, porque é esse esperma, essa vida que dá esperma é esse sangue. Esse sangue também desse pai também traz a gota de sangue dessa mãe. Então você é duas vezes a sua mãe, e aí você tem nesse momento a presença de Maat, né, porque é a deusa que faz esse equilíbrio entre matéria e espírito. Então você é duas vezes mãe, Maá, você é duas vezes mulher, mulher. Então, por isso que eu comecei a investigar e comecei a identificar, por exemplo, por que a África é matriarcal, matrifocal, matrilinear? Porque ela advém dessa noção de Ma'at, de equilíbrio. Pode passar, a minha tia vai passar aqui. De equilíbrio. Então, por isso que filosofia só pode ser pensada a partir do coração, porque você precisa dessa ligação. Neste momento, nós temos alguns princípios de outras filosofias que nós conhecemos muito na atualidade, por exemplo, que é a filosofia Ubuntu, que ela nasce, né, dessa noção de partilha. Porque, o que eu estou querendo te dizer? Quando você nasce esse coração, você pega todas essas gotas partilhadas, você tem uma noção de partilha. Se eu recebi a gota da minha mãe, ela recebeu a gota da minha avó, que recebeu da minha bisavó. Então, aí também você já tem um outro conceito que é muito presente, que é o conceito da ancestralidade. Então, o grande ponto de dicotomia, se nós pudéssemos apresentar entre esses dois pensamentos, é que uma filosofia é estritamente racional e a outra filosofia é o que uma pensadora nigeriana na atualidade nos trouxe como uma cosmopercepção, uma cosmosensação, um elemento sensorial de reflexão, né? Porque nós não somos só razão, nós somos emoção, né? Nós somos todos esses elementos. Na medida, e aí o racismo, trazendo um pouco para a pauta racial, e aí como o racismo ele se alicerçou na filosofia, porque na medida que você configura uma humanidade estritamente racional, povos que não entendem o mundo, né, a partir da racionalidade, eles não são vistos como humanos. Se eles não são vistos como humanos, automaticamente eles são colocados numa categoria do que nós chamamos de zoomorfização, esse lugar de animalização. Outro elemento fundamental, para finalizar essa pergunta, é que essa dicotomia entre mitos e logos, que a filosofia do Ocidente faz, né? Tem os pré-socráticos, aí depois você vê essa ruptura do mitos e do logos, você precisa fazer essa ruptura com mitos, do mito para construir o que é o real, o que é o concreto. Na filosofia africana, o mito constitui o logos. Nossa, meu, você... eu entendo. A primeira vez eu fiquei assim também. Eu fiquei assim. Explodiu minha mente. Calma aí. Então vamos lá. Então, algumas perguntas. Vamos investigar. Eu já tô saindo tudo da pauta, eu já tô curioso, já vamos investigar. Vamos lá. Então tá. Então, beleza. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar, porque já era uma coisa que eu me indagava do seguinte. Eu venho de uma escola extremamente racional e eu trabalho em um ambiente extremamente racional, né? E a gente vive numa sociedade que meu, é incrível, assim, de ruim, no sentido de o número de pessoas em depressão, sabe? Vários casos, enfim, que se repetem hoje na sociedade, porque a gente só trabalha a racionalidade e a gente vai se perdendo, sabe? Então, como que você vê na sua própria vida, assim, trazendo um pouco da filosofia africana, para, enfim, trabalhar e além da racionalidade, sabe? Em alguns momentos específicos. É importante dizer que a racionalidade ela não é destituída, ela só não é um elemento primordial, né? Porque isso que tu trouxe é muito importante. Tem uns 15 dias foi, que eu participei de um congresso holístico internacional promovido pela Universidade do México, e a discussão, a ponta era justamente sobre essa. E aí me convidaram para falar e eu trouxe assim o quanto construir seres humanos racionais causa todas essas fissuras no humano, né?
porque nós não somos só a razão. Então, isso que tu disse, as depressões, as angústias, estão na ordem do sentido. E aí tu mata isso, né, para a configuração de um ser humano, e aí tu tem o quê? Uma sociedade adoecida. Se tu trazer um pouco para uma realidade diaspórica no Brasil, é o que o Ailton Krenak está nos advertindo na atualidade quando ele tem o livro Ideias para Adiar o Final do Mundo. Porque no Ideias para Adiar o Final do Mundo ele fala, esse modelo de humanidade que está aí, ele não dá conta de nós. Então, assim, nós temos muitas pessoas com adoecimentos psíquicos, né? Porque tem esferas de violência no nosso ser que não são estritamente racionais. São coisas que você não vai reconhecer, né, pela razão. Então, a razão, ela não é um elemento primordial. Ela existe, né? Porque tem que ter esse cuidado, porque muitas das vezes fala, então, os africanos são só emoção, eles não conseguem raciocinar, né? E aí você coloca essa emoção nesse lugar da não capacidade de reflexão sobre o mundo. Não, a razão, ela opera em diálogo com o sentido, né? Porque eu sempre digo, né, querido Descartes, não está dando conta da humanidade. Não sei em que momento da curva você viu isso e aí nesse congresso eles estavam falando assim, é isso. E tem isso também, a filosofia africana, ela é uma filosofia que ela tem uma premissa estritamente holística. Isso é para tudo. Quando você pega na atualidade um filósofo africano que escreve muito bem sobre um conceito que está, né, em todas as pautas da atualidade, que é o Attila Mbembe, que fala sobre necropolítica. E aí, no final do livro, do meio para o final, ele adverte, né, que esse processo de necropolítica atinge um território como um todo. Isso é esse elemento sensorial. Isso é que a filosofia africana fala. Que quando você atinge um, você atinge vários. Então você não pode. E por que ele tem toda essa preocupação de entender o território e tudo mais? Porque é tudo um elemento de como ele sente. Ele fala do lugar do sentido. Então o sentido ele não pode ser ignorado, né? E isso responde muitas coisas. Interessante. E o que você, assim, em termos objetivos, assim, do dia a dia mesmo, assim, tem alguma prática? O que você tem de rituais e práticas? Exemplo, você está tomando chimarrão? Chimarrão. 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 Por exemplo, tomar um chimarrão já é alguma prática de Tu certa forma, sabe que né? essa é uma pergunta que sempre nos fazem, né? Quais são as práticas? Tem uma filósofa, Sombofo Somé, que ela fala sobre. Ela tem um livro que é O Espírito da Intimidade, que ela fala os rituais. Ritual é tudo que circula a energia. Então, tudo que a tua energia vibra em alta frequência, em alta potência, é um ritual. Então, acordar de manhã, falar com o tempo, é um ritual. Amar é um ritual. Beber um chimarrão, conversar assuntos que sejam edificantes para quem escutar é um ritual. Então, tudo é ritual. É que nós, né, fomos colonizados religiosos, dentro de uma perspectiva religiosa, que ritual é só a religião. Quando não, ritual é tudo. Mas eu mesma, eu faço práticas de yoga, em especial Kemet Yoga, né? Que é uma modalidade de yoga que vem sendo desenvolvida há algum tempo através dos princípios do Kemet, né? Do Kemetil, que nós chamamos. Então, se você olhar algumas imagens dos antigos Neterus, os Neterus é o nome que nós conhecemos por hieróglifo, você vai ver vários deuses, né, Neterus, você vai ver vários Neterus em posição de yoga. Então, filosofia é isso, entendeu? É um exercício de reflexão do corpo, da alma, do espírito, que não está muito no alvo, né, de como a vida será uma boa travessia, mas sim qual será o teu percurso na vida. Tem um filósofo da antiguidade, da 18ª dinastia, hermética, que é o Amenhotep, que ele te pergunta qual o sentido da vida. E a resposta de qual o sentido da vida não está em qual é o sentido da vida, mas como nós atravessaremos a vida para a vida ter sentido.
Muito show, muito show. Eu acho que são, enfim, são algumas perguntas e é um pouco do meu ímpeto em ter o design da vida também. Eu acho que é muito Sim. de investigação, né? E, e o que são alguns conceitos? Você falou de alguns conceitos, né? Queméticos, é assim que fala? Uhum. Sim. Que, enfim, que norteiam a sua vida. Assim. Se você tivesse para ensinar para um leigo, que sou eu, no caso, alguns pontos principais assim da filosofia quemética que você acha que é importante ressaltar e que seja, é, enfim, ensinando para um leigo, assim, como que você ensinaria? Bom, eu tenho um curso que eu dou de introdução à filosofia africana. Eu dou presencial e aí no isolamento social nós criamos online, né? A ideia era fazer uma turma, já estamos chegando na 15ª. A primeira coisa que tu perguntou para mim, assim, como você faz para nortear o seu pensamento? Bom, a primeira coisa é, lembra que eu te disse, né, que o Diop fala de um outro berço. Então nós temos o berço norte e nós temos o berço sul. Quando nós estamos falando de filosofia africana, nós também estamos falando de uma perspectiva de localização. Essa localização precisa ser o epicentro das suas análises filosóficas, políticas. Então, a primeira coisa que eu passo nas aulas é não mais nortear, né? Tudo que é norteador é ocidental. Por que não fazer um caminho ao contrário, né? Por que não fazer um caminho ao sul? Construir outras possibilidades de diálogo. Quando tu tem um caminho ao sul, tu destitui essa ideia universal, porque tudo que é universal está dentro de uma única referência. E aí um filósofo sul-africano, Mongobi Ramose, nos convida a pensar uma perspectiva pluriversal, né? E essa perspectiva pluriversal nos convida a trilhar outros caminhos. Então, o que eu faço para sulear o meu pensamento é buscar uma outra localização, outros paradigmas. E aí nós estamos diante de uma outra uma outra ontologia, né? Um outro estudo do ser, é uma outra modalidade humana. Parece meio utópico, mas está muito mais presente no nosso cotidiano do que a gente pode imaginar. E aí faz sentido, às vezes tá falando, é por isso que tu fica assim, daí começa a fazer tudo muito sentido, né? E aí, o que o Sheikh Anta Diop nos conta, né? O Egito é o berço da humanidade. Então, assim, toda a matriz, né, que sedimentou o mundo, ela tem um ponto, ela tem um princípio. E esse princípio precisa ser levado em consideração. Então, os conceitos fundamentais que tem é entender, né, que o coração é a morada da consciência. Então, nós temos o IB, o coração, como consciência. Nós temos alguns elementos que compõem esse coração, né? Então, nós temos o K, que é a energia vital, que mantém a energia desse fluxo. O Ba, que faz essa ligação entre matéria e espírito. O Sheut, que é essa sombra. Toda vez que nós temos uma sombra, os antigos africanos acreditavam que é o espírito, que nunca nos abandona. Então você já entende que essa ideia do europeu, eu sou, eu existo, em mim moram todas as possibilidades, ela não existe, você não é um, você é todos, né? Por isso que a filosofia Ubuntu, por exemplo, ela traz muito o conceito de eu sou porque nós somos, eu sou porque nós existimos. Porque se nós existimos em duplo com a espiritualidade, o território civilizatório só pode ser coletivo. Então não existe a possibilidade de eu e tu ter muita coisa e outros ali não terem nada, né? Na verdade, eu acredito que a sociedade atual ela colapsou, porque esse modelo filosófico que tá aí, ele entrou em colapso. Nós somos uma sociedade adoecida, nós somos uma sociedade colapsada, e como diz o próprio Ailton Krenak, para que o mundo, para adiar, né, que ele fala ideias para adiar o final do mundo, para que o final do mundo não chegue, porque assim, né, nós estamos aí em quase um ano, né, refém de um parasita, né? Nós estamos, e isso causou desequilíbrios ambientais, econômicos, sociais, políticos. Isso é um desequilíbrio cósmico também. Isso também é um caos. E na antiguidade, tudo precisava estar harmônico, todos os seres precisavam estar em alinhamento, em equilíbrio, para o caos não chegar. E o caos era Maat. E Maat é a deusa da retidão, da justiça e da ordem. Então, nós temos uma justiça, um sistema de justiça que é mais retributivo,
colaborativo. É o que, no Brasil, nós podemos reconhecer nas comunidades de quilombo, nos terreiros de candomblé, nas comunidades, nas periferias, nas irmandades católicas. São espaços territoriais nas quais a população negra construiu que sempre tem essa premissa coletiva. E isso chega em 1562, aqui, com os navios, né, quando chegam os primeiros escravizados, e esse percurso transatlântico não apaga isso, porque eles trazem isso no seu corpo, e o seu corpo é um território. Então, o corpo ele também é um território. Então, nós estamos falando de uma filosofia que é do corpo, é do coração e é da razão. Ela não é uma filosofia hierárquica, né? A razão não está hierárquica. Todos os elementos, eles dialogam. Então, e isso tinha um nome também, que na antiguidade chamava de requete, que é amor ao saber, que mais tarde, né, os gregos nomeiam por filosofia. Uau, cara, enfim, eu acho que por isso que eu te falei de cada vez mais eu estou valorizando a diversidade aqui no podcast também, porque você vê, é muito simples enfim, a gente trazer um tópico que todo mundo fala e que, enfim, é o padrão e tal. E quando você começa a explorar outras possibilidades, né, que é exatamente isso que você falou, eu não consigo falar nas palavras de uma professora de filosofia, eu falo da minha filosofia mais próxima aqui do meu saber, mas, enfim, para mim eu acho que é muito curioso. Depois eu quero, até se você tiver alguma dica para quem está ouvindo aqui, o que você sugere, assim, por onde começar a estudar um pouco mais sobre Kemet, a filosofia africana, que caminho você acha que a gente pode ir, algum livro, enfim, alguma coisa? Nós temos alguns pensadores que já deixaram as suas contribuições, aqui no Brasil mesmo, né? Nós temos o professor Renato Nogueira, professor doutor Renato Nogueira, professor da Universidade Federal Rural, né? Nós temos o professor Juan Nascimento, que é o professor da Universidade Federal de Brasília. Nós temos o professor Eduardo Oliveira, que é o professor da Universidade da Unilab, em Salvador. E nós temos também um professor que é do continente africano, mas que mora no Brasil, e é professor da Unilab, que é o professor Basilelli. Esses são alguns dos expoentes, né, que têm contribuições da filosofia africana. Mas também você pode começar a investigar Teófilo Obenga, que, como eu falei, ele se dedicou, Teófilo Obenga ainda está em vida, né? Se dedicou ao longo dos seus 93 anos a fazer uma investigação sobre a filosofia africana no período faraônico, mas tem outros pensadores da atualidade que produzem filosofia. Attila Mbembe escreve sobre filosofia africana, Série da Grande Noite é uma grande contribuição filosófica, né? Então são alguns pensadores que, se debruçando, investigando, tem, né? E aí tem outras pessoas que estão vindo nesse percurso. Tem o professor Walter Duarte, que, assim como eu, também estuda filosofia africana da antiguidade, né? E eu durante muito tempo estudei contemporânea, mas a minha paixão é a antiga, né? Eu estudava Heráclito, estudava os pré-socráticos e depois fui estudar filosofia africana da antiguidade. Assim. E tem muita coisa minha também. Se você jogar meu nome no Google, no YouTube, você vê muita palestra, muito texto, né? Que também no campo da filosofia africana, né? Agora, o conceito central para pensar a filosofia africana, tanto na antiguidade, na modernidade, no contemporâneo, é a ancestralidade. E quando nós estamos falando de ancestralidade, é o que o Mongobi Ramose nos chama de uma ontologia que se configura numa ontotriádica. Esse conceito é uma definição para dizer que eu sou porque eu fui ontem e eu serei amanhã. Então, uma filosofia que ela também não pode ser pensada dentro de uma ideia singular de mundo, né? Uma ideia como que a filosofia africana teria contribuições incríveis para pensar todo esse desmatamento e esse processo que nós estamos sofrendo, né, com as nossas reservas no Brasil, por exemplo, né?
como que a filosofia africana poderia falar sobre o Covid-19? Muito simples. Nós somos uma sociedade individualizante. Então, não tem como você pedir para uma sociedade, para as pessoas não irem para a rua, não irem para a praia, se elas foram construídas dentro de uma cultura individual, cada um pensa em si. Mas se fosse construída dentro de uma cultura coletiva, na hora que você precisa, não precisaria, na verdade, não ia nem precisar pedir, né? Porque seria um processo automático daquele território. Se tem uma pessoa doente, todo mundo tem que parar. Mas nós somos uma sociedade adoecida. E, na verdade, o capitalismo ele se abastece do individualismo. A economia se abastece do individualismo. Só que com isso vem também outros desdobramentos. Tem a violência, as desigualdades raciais, as desigualdades de gênero, as lutas, as violências LGBTQI+. E tudo que é uma começa sociedade desse singular. princípio filosófico, né? Tudo começa desse princípio filosófico. Por quê? Porque você tem uma razão e um modelo de humanidade. E aí tem um princípio que os ocidentais pensaram para si e para os seus. Então você tem um modelo, que é o que é um modelo hegemônico de humano? É um homem branco, alto, cisgênero, católico, mesmo que seja ateu, cristão, mesmo que seja ateu, né? Que é muito bem nascido, monogâmico, economicamente muito bem instalado. O mito, né? É o modelo de homem perfeito. Só que aí, o que esse modelo faz? Né? Nós chamamos de o definidor. Aí ele começa a definir categorias para estar do lado dele. Aí ele cria a categoria mulher, que vai alicerçar essa luta com ele. E aí depois ele cria outras subcategorias. Aí ele cria os negros. Então, só que para ser esse modelo dele, você tem um modelo de relacionamento, você tem um modelo que... E aí, imagina, nós somos seres plurais. Né? Então, por isso que o universal ele não dá conta de ninguém. Tudo que é universal ele precisa ser destituído. Porque o universal ele vem do latim de unius, um único modelo. Nós somos uma sociedade plural, diversa. E se nós não pararmos para redefinir esse modelo de humanidade que foi construído dentro de uma premissa filosófica dessa, o mundo vai colapsar. Porque a violência racial vai aumentar, a violência de gênero vai aumentar, a homofobia vai aumentar, a violência econômica vai aumentar. Nós somos uma sociedade do caos. Ninguém mais tem segurança econômica, segurança nessa vida. Você sai, você não tem. As pessoas te matam por um celular. E isso é uma sociedade adoecida. Você é morto simplesmente por um aparelho. Porque a nossa vida não tem tanto, já dizia Racionais, minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador. Porque é uma sociedade individualizante. E aí você morre, se roubam o teu celular, mas você consegue dormir toda noite tranquilo quando a Amazônia está sendo queimada. Então, é uma troca de valores muito forte. Por quê? Porque nós fomos desconectados desses elementos. E por onde começar? Assim, eu fico me perguntando, eu consigo visualizar tudo que você está trazendo. Eu acho que são, enfim, indagações que eu me faço diariamente também. E eu só consigo ver alguma mudança acontecendo a partir da responsabilidade. Ou seja, de alguém assumindo um papel, dando voz, ou enfim, fazendo algo em prol daquilo, né? O que você acha que é um caminho, assim, que a gente pode assumir de responsabilidade no papel que a gente está assumindo hoje, enfim? O primeiro caminho, Cris, é voltar. Eu tenho dito muito que o futuro é ancestral. É revisitar as práticas do passado. Quando eu fiz um TED, eu falei isso, né? Essa é uma filosofia que não existia correntes e nem quem acorrentava. Né? Então, assim, não tinha quem acorrentar e nem quem tinha desejo de acorrentar o outro. Então, nós estamos falando voltar atrás e redefinir o modelo de sociedade que está aí. Esse é o primeiro ponto. Né? Esse modelo que está aí, ele acabou. Ele acabou. As pessoas não querem... As pessoas nem mais são configuradas com gênero. Porque gênero também é uma invenção do Ocidente para aprisionar a humanidade. Então, esse tem que ser o primeiro caminho, é voltar atrás, fazer uma investigação. Só que quando nós falamos em voltar atrás, desculpa, não está muito longe de nós. Os territórios africanos, no Brasil e na diáspora, e os territórios indígenas têm essas respostas. Nós precisamos sair desse processo egóico, né? Uma sociedade democrática, não haverá democracia justa nesse país sem alternância de poder.
E a alternância de poder é dividir o poder com quem faz parte da Constituição desse país. São os negros, maioria desse país, e os indígenas. O Brasil é um país de índio, construído pelos negros, em benefício dos brancos. Essa é uma frase de Abdias Nascimento. E esses mesmos brancos, esses mesmos coronéis, estão à frente do governo até hoje e não querem dividir. E nós somos uma sociedade, como eu já repeti, em colapso. Nós somos uma sociedade adoecida. Nós somos a sociedade que nós criticamos, como diz o próprio Ailton Krenak. Então, o caminho é ouvir outras narrativas, outras possibilidades. Não tem como você fazer um discurso nacional e você afirmar que o Brasil é um país cristão e conservador. Esse discurso ele não se sustenta mais. E se esse discurso se manter por mais 50 anos, vai acabar, vai colapsar. E aí a filosofia africana ela é tão viva que a natureza ela começa, quando a humanidade nega a presença da natureza e acredita que sozinha ela vai dar conta do mundo, a natureza ela começa a se manifestar. Né? Então tá aí, nós estamos aí. Nós temos um vírus no ar que ninguém sabe curar. Tudo acontece ao mesmo tempo. Né? Então, assim, as pessoas dentro de casa, a economia explodindo. Como nós vamos nos recuperar do choque e do baque econômico que nós estamos vivendo em 2020? Então, assim, o primeiro caminho é revisitar tudo que nós conhecemos. Uma vez, quando eu conheci um professor, há um tempo atrás, e ele disse uma coisa para mim que eu não entendi na época. Ele disse, não, esquece, tudo que você aprendeu, você esquece. Agora você reconfigura tudo. Hoje isso faz muito sentido para mim. E todos esses questionamentos nós temos. Agora, nós precisamos nos revisitar, entender o que nós conhecemos como humano. E aí eu vou te dizer, essa resposta mora em nós. É ouvir mais o coração do que a razão. Esse é o sentido da vida. Genial, genial. Sim, porque, enfim, faz muito sentido. Eu não tem palavras para colocar, assim, basicamente. Faz muito sentido, basicamente. E eu me sinto, enfim, muito grato de bater esse papo com você, os últimos 10 minutinhos aqui. Eu acho que é super importante esse tipo de conversa para mim, para o mundo. Então, é um pouco do propósito do podcast também. E eu acho que eu só saio daqui com mais perguntas, cada vez mais com mais perguntas a serem feitas. E agora é buscar um pouquinho voltar um pouquinho, né, como você falou. Sim. Então, principalmente é o que eu falei de diversidade, de buscar fontes não normais, que são a norma, né? E padrão, assim. Então, acho que começa por aí também. Acho que começa Sim. por aí também, quando a gente fala de diversidade. Né? Porque quando essa ideia de diversidade, né? Eu não uso o conceito de diversidade, mas a ideia de diversidade, ela é justamente isso. A filosofia africana, tem uma frase do Teófilo Obenga que ele diz: todo ser que pensa produz filosofia. Nesse sentido, a filosofia nasceu em tempos imemoráveis. A filosofia não é uma modalidade acadêmica, não é uma modalidade discursiva. A filosofia está em todo mundo pensa. Agora, o que nós precisamos é começar a redefinir os autores, né? Reconfigurar esses autores. Então, isso que nós conhecemos por diversidade, ela é fundamental, porque assim, nós precisamos ouvir mais a comunidade LGBT, precisamos ouvir mais os povos indígenas. Os povos indígenas não são escutados nesse país. A terra é deles. E as pessoas se elegem dizendo, vamos arrumar, se elegem, se candidatam. Nós estamos em plena efervescência, né, de um outro momento político importante no país, né, das escolhas dos chefes dos municípios, vereadores e tudo mais, né, e as pessoas falam, vamos dar conta do nosso país. O país, só que e aí esses dias eu conversando, eu tenho um programa, todas segundas, quartas e sextas, que é o África Fé, que eu divido com a Jana Amor, e nós recebemos Júlia Doricó, que é uma irmã indígena. E aí eu falei para ela, mas vocês são os verdadeiros donos desse país. Ela falou, não, nós não somos donos de nada, porque nós sabemos dividir. Esse país era dos meus ancestrais, esse país é nosso. Entendeu? E é por isso que nunca se maldou quando as pessoas chegaram aqui para morar aqui. As pessoas chegaram aqui, né, pegaram tudo no cabresto, construíram para si e tá aí o resultado. Sim, não tenho o que adicionar, assim, eu acho que é
exatamente isso. E agora, falando em resgatar, vamos entrar um pouquinho nisso, em resgatar, em aprender, Sim. que eu acho que é muito isso, é aprender, né? Parar e ouvir. Eu acho que e aí o que eu vou falar para o ouvinte que às vezes tá ouvindo aqui e está desconfortável de alguma forma se te gera desconforto, ouça mais ainda. Sim. Porque quando a gente fala de preconceito e tal, eu acho que é importante falar isso, porque até assim na empresa e outros lugares a gente está começando a trazer algumas discussões, né? E é nítido os desconfortos. Então, o que eu posso dizer se te gera desconforto, investigue. Independente da Sim. sua opinião formada, o tanto que você já Sobre sabe isso. É isso aí. sobre isso. Se desconstrua um pouco, ouve um pouco, se colocar no lugar de aprendiz. Falando em aprender, bom, você estudou pra caramba, aprendeu bastante coisa. Então, para fechar, a última pergunta que é a seguinte: o que você aprendeu sobre aprender que te ajudou assim a, enfim, consumir melhores conteúdos ou aprender melhor, enfim, o que você aprendeu sobre aprender que você acha que é válido compartilhar? O que eu aprendi sobre aprender é uma frase do Ptah Hotep, que eu até separei aqui, deixa eu ver se está aqui, que é um filósofo da antiguidade africana, né, da antiguidade quemética, que ele traz, deixa eu ver aqui, que ele diz assim, que seu coração nunca seja vaidoso com o que você sabe. Aceite o conselho do ignorante, assim como o conselho do sábio, né? Ele abre as 30 premissas filosóficas dele dizendo: não se vaideça diante do que tu sabe. Todo mundo tem algo para ensinar, como tem algo para aprender. O que eu aprendi em aprender é que é isso que tu disse: se te incomoda, se te causa desconforto, ouça mais, aprenda mais, troque mais e não fique no lugar de subjugar o outro, porque ele não é que ele saiba menos que você, ele sabe um conhecimento diferente do seu, mas ele também sabe outras coisas. Então nós precisamos, aí sim, nós teremos uma sociedade coletiva. Coletividade pressupõe entender que todo mundo tem para contribuir. Show de bola. Catiúcia, obrigado pelo seu tempo, o pessoal que Eu que ficou até o agradeço, meu final. querido. Foi um super Obrigadão. prazer, adorei o papo. Enfim, isso para Obrigada. mim foi um ritual, se você puder falar assim. Isso aí, Você sai, exatamente, foi né? mesmo. Você sai Exatamente. energizado, enfim, você sai de missão cumprida, assim, para mim isso é Isso. gratificante demais. Então, enfim, agradecer o seu tempo. Se quiser concluir aí, palavrinhas finais. Eu agradeço de coração. Falar de filosofia africana para mim é sempre um presente. A filosofia africana, ela não é uma proposta de pautas, de lutas e de conceitos sociais. A filosofia africana é um paradigma filosófico que nos ajuda no processo de reontologização das humanidades, tentar pensar uma humanidade mais coletiva, mais plural, para uma sociedade mais justa e igualitária. Show. Obrigado, pessoal. Eu que Obrigado, Catiúcia. agradeço. E até a próxima. Obrigada, Cris. Tchau, Até tchau. nos vemos por aí na travessia. Tchau. Tchau.